Olá pessoal, essa é a última unidade da nossa disciplina, a prometida 5.4, que é sobre as tais de fake news, que é um tema crucial, que vamos obviamente voltar a tratar na disciplina de ciência e sociedade, porque é um tema sociológico e político, antropológico crucial, mas não pode faltar na disciplina de introdução à divulgação científica, pelo menos uma introdução, porque para o divulgador está sendo talvez o dilema maior agora nesse momento, o desafio mais urgente, né? Como a gente combate a desinformação. Então, nessa unidade vou dar mais elementos para vocês entenderem melhor como funciona, como está funcionando a desinformação e também para imaginar a estratégia de combate, né? Mesmo que de maneira preliminar, como numa disciplina de introdução. Então a gente vai ver um pouquinho, né, quais são os grandes mecanismos e os principais, né, canais da desinformação e as funções, né, como que lá, que tipo de objetivo tem os fabricantes de desinformação e que tipo de público eles conseguem ter. E a gente vai um pouco conectar com a unidade anterior em que a gente viu a percepção pública no Brasil, né? A gente viu que essa imagem que temos um pouquinho simplista do público, né? Como vítima de manipulação da mente, que então vira logo anti-ciência, surta, não entende mais nada e tal. A gente vai conectar com uma visão mais completa, né, da percepção do público. A gente viu que tem umas características interessantes, né? Alto interesse, alto apoio, alto prestígio da ciência, bastante alta confiança no cientista. Vocês viram que saíram matérias na mídia nesses dias sobre uma nova pesquisa que diria que a confiança é baixa. Não é baixa, né? Estava bastante errada a interpretação que foi dada dos dados dessa pesquisa e, na verdade, confirma os dados que eu mostrei na aula passada das minhas próprias pesquisas, de outras nacionais e internacionais. Então, não é baixa, depois a gente vai voltar a discutir isso, né? Mas vamos então tratar um pouco de como funciona, em que tipo de pessoas a desinformação funciona particularmente bem e que tipo de motivos tem por trás disso. Porque outra coisa muito ingênua que muito divulgador diz é que é histeria coletiva, é pânico coletivo, usam essas palavras totalmente anticientíficas, né, para definir um processo social que não tem a ver, na verdade, com pânico ou com nada de parecido. Tá? Então, a primeira coisa é cansativo falar sempre de fake news, porque o nome está na moda, né? Mas é um nome preciso e, sobretudo, finge que estamos num fenômeno novo e não é um fenômeno novo, né? A construção da falsidade, né, do uso da mentira para objetivos de lucro, né, econômicos ou políticos, é um negócio antigo quanto o Ocidente, no mínimo, né? Então, vocês sabem do Nero que cantava perante Roma em chamas e tal. Ainda hoje os arqueólogos têm uma boa controvérsia científica, né, de quem de fato ateou o incêndio, né? Tem uma versão bastante sólida arqueologicamente que parece indicar que foram os cristãos, na verdade, que atearam o incêndio de propósito para botar em descrédito o imperador, que obviamente tinha uma atenção muito forte entre o imperador de Roma naquela época, né, e os cristãos. E tem outras vozes que dizem que não, que esses documentos históricos mostrando que eram os cristãos são, por sua vez, fake, né? Foram construídos por historiadores romanos, filo imperador, para botar em péssima luz os cristãos, que de fato já estavam com uma percepção pública na época em Roma muito baixa, né? Tinha boatos que os cristãos eram canibais, enfim, parecido com as teorias da conspiração de Diógenes. Os romanos tinham muito medo dos cristãos porque eles não aceitavam, né, que os romanos na verdade adorassem o Deus deles, né? Com essa coisa do monoteísmo, os romanos não conseguiram lidar bem, porque tentaram convidar, digamos, o Deus cristão e judeu a se juntar ao panteão, mas foi recusado. Então eram vistos como muito estranhos, assim, não deixavam os outros hospedar, né, esse novo Deus, a não ser que destruíssem todos os outros. Tá? Enfim, tá muito antiga essa ideia de construir narrativas falsas, né? E, sobretudo, foi sempre usada por fins políticos. Então, o próprio surgimento, né, do sensacionalismo jornalístico, né, está fortemente associado a isso. Aquilo que hoje chamamos de pós-verdade fake news,
e que na época pegou o nome de Yellow Journalism, né, nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, acho que ainda hoje a gente chama de jornalismo marrom, imprensa marrom. Mas enfim, uma imprensa sensacionalista, mas que não é sensacionalista só para vender mais cópia do jornal. É sensacionalista para enfiar na opinião pública, na pauta pública, um tema construído ad hoc, tipicamente para legitimar uma guerra. Tá? Então, isso foi típico, né? E vocês sabem que continua sendo típico, né? Uma das mais trágicas guerras dos últimos anos, né? A do Iraque, que foi depois desencadeou uma série de outros conflitos lá no Oriente Médio e arredores, né? Foi fundamentada numa fake news, né? Num relatório inventado, construído, que alegava que tinha arma de destruição de massa, né? E que os grandes jornais, né? A mídia de peso, a mídia rigorosa do mundo inteiro replicou sem de fato pedir que fossem alegadas provas. Né? As armas de destruição de massa não estavam lá, nunca foram encontradas, né? Mas isso levou a 400 mil crianças morreram, enfim, foi uma boa de uma tragédia fundamentada numa fake. Então, o problema não é novo, a gente está dando um número novo a um problema antigo, tá? Vamos ver daqui a pouco o que teria de novo, né? E nessa aula eu estou escondendo algumas fake news também, tá? Nessa slide que acabei de apresentar, escondi uma. E aí depois o desafio de hoje de diversão é de ver se vocês encontram algumas delas, tá? E, bom, enfim, então, a fake news, a gente, né, jornalista até poucos anos atrás era o que a gente chamava de factoide, ou de boato, ou de gossip, né? Ou mais simplesmente de bullshit, né? O bullshit, inclusive, é tema de livros, né? Tem um livro de um filósofo famoso, que tem esse título, bullshit, né? Enfim, as besteiras, né? Os besterol mentirosos, né? Desde sempre se entrelaçam com o mecanismo midiático do espetáculo, do sensacionalismo, né? Por exemplo, aqui, né, na capa que mostra os clones de Einstein, do Hitler, né, como se isso fosse possível, né? Ou no sensacionalismo que vê a tecnologia como milagrosa, em vez que tecnofóbico ou tecnófilo, né? Então, os novos remédios, quase sempre as narrativas no jornal brasileiro de novas terapias é uma narrativa que tem o mesmo tipo de construção da fake news, igualzinha, e é feito por jornalistas científicos formados, né, capacitados. Então, você vê que por trás da fake news não tem irracionalidade, histeria, fantasias malucas. Tem pessoas com alta competência técnica que constroem de propósito essas narrativas. Tá? Então, isso que é importante ressaltar. Bom, né? Antivacinas, terra plana, né? Nós associamos hoje esse território da pós-verdade à rejeição da ciência, né? À anticiência. Na unidade passada eu mostrei que não tem esse movimento anticiência. Né? Não tem um movimento anticiência. Tem grupos minoritários que rejeitam específicas afirmações e teorias da ciência ou específicas evidências. Tem negacionistas climáticos e tem negacionistas das vacinas, mas não tem um movimento que é contra a ciência como um todo. Pelo contrário, a maior parte desses movimentos que se chamam contra a ciência, né, dizem que são mais científicos do que os cientistas. Eles estão lá, em certa medida, para cobrar da ciência de deixar de ser dogmática, deixar de ser autoritária, e então ele se vê como mais cientista do que os próprios cientistas. Né? Isso é um papo comum entre os terraplanistas, entre os criacionistas e a teoria do design inteligente. Então está bastante forte essa ideia de que a ciência que virou autoritária, dogmática, etc. Tá? Então vamos ver primeiro que nome dar as coisas, né? Então, alguns chamam isso de infodemia ou desinfodemia, né? Uma epidemia de desinformação, tá? O nome foi inventado durante uma das grandes ondas, né, de desinformação da pandemia passada, a da SARS, uma das pandemias passadas, né? E fake news, em vez, é um termo que comunicólogos e jornalistas, em geral, né, estudiosos de comunicação, não gostam de usar, né, a não ser nos títulos para dar ibope, né?
Porque, na verdade, tem dois motivos, né? Um é conceitual e um é político. O motivo conceitual é que não existe uma fake news. Se um fato é falso, ou seja, não aconteceu, então não é uma news. Não é uma novidade que aconteceu. Então, ou é news ou é fake. Não dá para ser as duas coisas juntas. A definição de news é algo que aconteceu sobre o qual você, né, constrói uma notícia. Se esse algo não aconteceu, então não tem como ser uma news. Então, é difícil conceitualmente situar se a gente parte desse nome. E a outra razão é que, obviamente, o termo foi inventado por Trump, na verdade, não para atacar a desinformação, mas para atacar os meios de informação. Tá? Ele começou a chamar de fake news, né, o jornalismo profissional. Tá? Essas news que vocês fazem não são news, são construídas. Então, não é um termo muito, né, preciso para definir o que estamos falando. Então, o que normalmente se fala é de infodemia, de pós-verdade, que vamos ver daqui a pouco, e, sobretudo, de desordem informacionais, né? Desinformação, uma situação de desordem informacional. Então, a pós-verdade está no dicionário Oxford. Você sabe que eu não sou muito fã de definições de dicionário, mas, enfim, a ideia central nesse conceito é de dizer que tem momentos na história em que as emoções, a indignação, a emoção de pânico moral, de susto, de nojo coletivo, passa a ser mais importante que a verdade factual daquilo que está sendo debatido. Ou seja, as pessoas em determinados momentos botam em segundo plano se algo aconteceu de fato ou não, se algo é verdade ou não, porque o mais importante é brigar sobre a conotação moral ou política, os valores, né, que isso implica. Então, nesses momentos, as pessoas não se importam muito se a notícia, se a informação A ou B é verdadeira sobre o inimigo deles, porque consideram o inimigo deles tão monstro que com certeza alguma coisa ruim deve ser verdadeira. Então, compartilha a coisa A e a coisa B sem checar, porque se não for verdade que ele é pedófilo, deve ser verdade que ele é estuprador, alguma coisa assim. Isso não é de direita, não é de esquerda, isso acontece em todas as esferas de valores, né? No momento de pós-verdade, as pessoas têm tanto urgência, né, de afirmar valores, ideais, posicionamentos morais e preconceito, né, que não importa mais a verdade, por isso chama de pós-verdade, tá? Quanto à desinformação, né, desinformação é bem interessante porque foi um termo já criado para pensar numa arma de guerra, né? Para pensar numa arma de guerra, né? Foi criado, parece pelo próprio Stalin, né? Mas com certeza foi a KGB que começou a usar, né? Porque eles construíram um escritório disso, né? Agora nós estamos no Brasil o tal do gabinete do ódio, né? Não sei se os caras do gabinete do ódio sabem que o que eles estão usando é uma máquina inventada pelos comunistas, pelos stalinistas, né? Talvez eles não saibam que estão usando essa ferramenta stalinista, ou talvez não se importem nem um pouco com isso, tá? E aí, até na enciclopédia soviética, né, está definido essa palavra, né, essa arma, né, informação falsa construída, né, com o objetivo específico de enganar a opinião pública. Então, é uma arma que serve muito, né, sobretudo na Guerra Fria, por exemplo, né, sobretudo nos momentos em que a guerra não se trava só no campo de batalha, mas com a população civil. Tá? E tem vários documentários sobre isso, né? Quem é curioso de aprofundar, né? Por exemplo, o boato, a teoria da conspiração de que a IDS fosse uma criação dos Estados Unidos foi justamente construído por esse escritório russo, tá? E, obviamente, também, né, acabei de falar que não tem nada a ver nem com a esquerda nem com a direita, né? Obviamente, a Inglaterra, os Estados Unidos, a OTAN, né, o tal do Pacto Atlântico, usaram tanto quanto o soviético e sempre a desinformação. Na verdade, desde antes que tivesse esse fenômeno. Os Estados Unidos sempre usaram a desinformação como arma para legitimar suas guerras, seus ataques. Sempre construíram a teoria da conspiração sobre presidentes ou ditadores que eles queriam derrubar, né? E uma famosa, né, foi essa construída para
fazer cair o Gaddafi, né? Que era um momento geopolítico bem importante em que o Gaddafi representava literalmente o terceiro mundo, ou seja, encarnava um governo africano com vontade pan-africana de não se alinhar nem com o soviético nem com os estadunidenses. Então foi a imagem dele de horrível, monstruoso, sangrento ditador, não que ele não fosse, mas que, digamos, os outros, os aliados mais íntimos dos Estados Unidos eram, e mais ainda, né? Mas ele tinha que ser derrubado porque ele não era filho soviético, né? Ele tinha uma interpretação do socialismo africana, pan-africana, né? Então estava em briga com a União Soviética, mas de jeito nenhum aceitava a ideia que os países africanos devessem estar no primeiro mundo, tá dependente dos Estados Unidos, mas que tivessem que construir sua geopolítica autônoma. Então, acabou como acabou. Os russos acabaram, obviamente, apoiando a Líbia, o Gaddafi, somente porque os americanos queriam derrubar, né, apesar de serem inimigos e assim por diante. Tá? Enfim, hoje ainda é uma arma tática crucial. Tá? Todas as nações desenvolvidas usam a desinformação, né, com um grau mais ou menos intenso, né, com mais ou menos escrúpulos, né? Os europeus são um tiquinho mais escrupulosos, né, do que o continente americano e os russos, né? Mas é uma arma tática muito usada, tá? E como definimos então com um pouquinho mais de detalhe esses processos de desordens informacionais? Alguns autores dividem desse jeito, tá? Vocês vão encontrar outras subdivisões ou até mesmo definições diferentes dessas três mesmas palavras, tá? Eu vou usar essa aqui da Claire Wardle porque eu gosto bastante da maneira em que ela faz essa taxonomia, mas vocês podem encontrar outras definições e, de novo, né, como eu sempre falo, a definição não é a coisa mais importante, o que é mais importante é o que tem dentro, né? Qual é a ideia, né, de como dividir. E a ideia de dividir é isso, né? Tem várias razões para as quais a informação pode estar distorcida, tá? Quando você tem uma informação errada que circula, mas ela não está circulando com o objetivo de enganar ou de viralizar falsidade, ou seja, é um erro, um mal-entendido, uma interpretação errada, né? Quando as pessoas difundem uma informação distorcida, não porque eles querem distorcê-la, mas porque ela veio errada, né? A Claire chama de misinformation, misinformação, tá? E quando em vez você faz circular informação propositalmente para atingir alguém, para prejudicar alguém, e inclusive nesses casos a informação nem precisa ser falsa. A má information, né, pode ser real, por exemplo, eu posso divulgar os dados bancários de um de vocês, ou o famoso revenge porn, né, o namorado machista que divulga as fotos íntimas da ex-namorada. Tá? Em si a foto é verdadeira, né? E por isso mesmo que faz tanto estrago, inclusive. Não precisa ser uma montagem para destruir a vida de uma pessoa. Então, esse aqui chama malinformation, né? A informação do mal. Tá? E desinformation é informação falsa construída para manipular opinião, né? Ou políticas, ou para abalar a economia, etc. Então, esses que seriam os três tipos, né, de desordem informacional. Tá? Então, nesse sentido, né, a desinformação é uma interseção, né, é ao mesmo tempo um tipo de misinformation, porque está errada, tá? Mas é um tipo de malinformation porque causa estrago. Tá? Então, ela é distorcida e feita para causar estrago. Tá? Então, você vê que, né, uma grande planeta, né, da desinformação, um grande território dos desordens informacionais são as teorias da conspiração e os boatos, né? Essas aqui, em alguns casos, são misinformation, em alguns casos são pessoas que ingenuamente acharam ter encontrado alguma conexão não elucidada entre fenômenos, né? Cria uma teoria da conspiração sem se dar conta, é totalmente furada, mas isso é muito raro. Tá? Isso é muito raro, que um boato coincidencial se torne tão poderoso sem interesses por trás é relativamente raro. A maioria desses boatos são construídos ad hoc, né, para de fato afetar alguém. Só mal information, então, nesse sentido. Tá? Tem um lindo, né, de que antes de morrer o Stephen Hawking tentou avisar que no outro lado, né, no Dark Side of the Moon, tem bases alienígenas.
né? Tem essa que levou, em parte, o movimento Cinco Estrelas, né? Um dos piores partidos da história política da Itália, a ganhar as eleições, que é a teoria de que as estrias químicas, né? As bolinhas de cristais de gelo ou de água, né, que os jatos deixam no céu, são na verdade substâncias químicas tóxicas que o governo ou a NASA, né, depende da versão, ou corporações multinacionais soltam, ou para machucar a gente mesmo, né, para a gente adoecer, ou para controlar nossa mente, né. E tem as fotos do avião que mostram a prova, né, com todos esses tanques e tal, né. E depois outro desafio é descobrir o que esses aviões cheios de tanque de líquidos fazem, na verdade, né? Eles existem de verdade, né? Voam de verdade, mas esses tanques não servem para soltar a química no céu, não. Podem investigar. Tá? E, obviamente, né, um dos mais perigosos dos movimentos conspiratórios recentes, que é o antivacinismo, eles nunca se definiriam uma teoria da conspiração, né? Embora, né, a raiz de tudo seja aquele famosíssimo artigo conectando autismo com vacinas, que foi demonstrado ser fruto de uma fraude, escrito por um médico que foi condenado porque tinha interesses econômicos nisso, em derrubar essa vacina específica. Mas, né, digamos, essa teoria de que as vacinas fazem mal e todos os cientistas do mundo estão escondendo isso tem um claro caráter conspiratório. E isso é um dos fatores que atrai tanta gente para esse movimento, tá? E as armas que os grupos de desinformação usam são extremamente truculentas, né, digamos, emocionalmente, né, uma guerrilha semiótica muito truculenta de emoções, né, aí você usa as coisas mais poderosas para emoção, né, de medo, nojo, indignação. Bebê, né, quando você ativar a indignação, raiva, medo, nojo, junto com a ideia de que juntos podemos fazer algo, você consegue construir uma movimentação social muito forte nessa época, né? Isso o Manuel Castells, entre os sociólogos que mais estudou isso, né? O poder da comunicação diz, né? E de fato você vê que esses movimentos usam uma semiótica, né? Uma gramática visual em que todos os elementos mais poderosos, né? Um bebê indefeso, nu, cheio de seringas, né? Ou imagens de mortes, né? Caveiras, ou de violação do divino, né? Demonizadora de demônios e tal, ou de violação da ordem da natureza, são muito usadas nessa retórica, tá? E a famosa, né, coisa dos abortos, até, né? Não só você injeta num bebê indefeso, coitado, essas substâncias terríveis, mas a própria substância você faz a partir de fetos abortados, né? Esse o Olavo diz que é a Pepsi que faz isso, os antivacinistas dizem que está nas vacinas, esses fetos abortados e tal. E, obviamente, a outra técnica muito usada por esses grupos, né, é de ter testemunhas, né? Como em toda boa campanha de propaganda, né? Se você tem uma pessoa famosa, admirada, querida pela população, que você pode aliciar ou dizer que ela faz parte, né, do seu lado, né, é ótimo. E se você tiver outra pessoa famosa, mas não tão querida, que você pode dizer que é o inimigo, que é o reptiliano, o conspirador e tal, funciona melhor ainda, né? Então, todos esses grupos têm sempre algum momento em que parece que é um ator famoso, antivacinista, né? Que é um presidente, né? Carismático, aparentemente carismático, pseudo-carismático, também apoia essa causa, né? Assim por diante, tá? E vice-versa, você demoniza o inimigo, né? Então, a ideia é que você sabia que os primeiros que fizeram essas campanhas de vacinação universal foram os nazistas? Não pode ser uma coincidência que para os nazistas era tão bom vacinar. Você reparou que as drogas mais perigosas, né, para dependente químico são injetáveis, então que esse é um truque para acostumar as crianças desde pequenininha que injetar coisa no corpo é bom e aí eles vão cair vítima das drogas mais facilmente, né? Bill Gates, né, constante alvo dessas teorias da conspiração, porque ele tem aqueles planos filantrópicos, né, de erradicar as doenças, né, em particular na África, né,
Então ele é super querido dos teóricos da conspiração de todos os tipos, né? E obviamente você mistura, como que você está construindo um movimento que principalmente não é baseado numa informação, é baseado numa emoção. Tá? O que esses movimentos trazem dentro de si não é tanto uma informação falsa, vacina perigosa. Eles trazem dentro uma emoção de repulsa contra essas supostas misteriosas elites, castas dominantes, poderosos do mundo, escondidos, né? Que são intercambiáveis, ou seja, você na teoria pode dizer que eles são os judeus, os comunistas, os banqueiros, os maçons, não importa, né? Esse aqui, como se diz na semiótica, é um significante vazio. Importa que você inventa um símbolo que ninguém sabe bem o que tem dentro dele, mas onde você descarrega todo o ódio. Então se alimentam de ódio e, portanto, normalmente essas campanhas se juntam com outros movimentos de ódio. Tá? Por exemplo, nesse caso, homofobia. Né? Então aqui o texto diz um negócio mega legal, que cada ano milhares de pais perdem suas crianças para o homossexualismo. Esses fatos são inegáveis. As vacinas causam a homossexualidade, tá? E por que causam? Porque eles injetam uma substância que é a substância da atração pelo mesmo sexo, que é o cloristiadride, tá? Nas crianças. E aí, não sei agora, né? Faz um tempo que eu faço essa pesquisa no Google, mas na época que saiu esse negócio, no Google, acho que é a única palavra que dava zero resultado, ou seja, não existe mesmo, nem nas próprias teorias da conspiração deles. Inventaram só na hora, só para fazer esse panfleto de ódio contra os seres humanos, né? Então, é bastante impressionante ver como não importa, né? Ou seja, não importa que a palavra nem exista, muito menos a substância, não importa misturar um ódio com outro, não importa se existe esse inimigo ou não, vamos dizer que é Bill Gates, vamos dizer que são os ricos, vamos dizer que são os pobres, não importa, tá? Esse que é o mecanismo dramático da demagogia digital, tá? Que vamos voltar no final também a discutir, tá? E essa, de acordo com um dos sites que eu estava pesquisando recentemente, seria a top 5 agora das teorias da conspiração, mas eu acho que já está muito ultrapassada, não tem nada a ver, talvez seja na Europa, não sei. Mas enfim, o que é mais importante é isso. Por que é tão perigosa essa coisa? Né? O cientista se assusta porque diz que é anti-ciência. O jornalista se assusta porque diz que é anti-informação, né? Destrói a chance de legitimidade da boa informação. E o New York Times fez uma belíssima de uma carta aberta quando mudaram de editor, né? E de editor, de dono, né? E o novo dono descreve essa coisa que é bem interessante, né? A desinformação está aumentando e a confiança na mídia está diminuindo na medida em que as plataformas, né? Plataforma é coisa central para entender a desinformação, né? As plataformas tecnológicas usam o clickbait, né? O boato e a propaganda em cima do jornalismo, né? Elevam esses boatos por cima do jornalismo, né? Fazem esses boatos serem mais importantes que o bom jornalismo. E os políticos, né, cavalgam esses boatos, inflamando de propósito, né, a suspeita, né, a desconfiança na imprensa por ser a vantagem pessoal. Tá? A polarização crescente está ameaçando, assim, até mesmo a assunção fundacional de que possam existir verdades comuns, né, intersubjetivas, que é a cola que junta uma sociedade. Tá? Então é muito legal que eles sacaram que o movimento anti-vacina não é anti-ciência. É muito pior que isso. Tá? Eles usam a ciência como bode expiatório para fazer outro ataque. É o ataque à democracia. Eles tentam construir uma situação de ódio e desconfiança com as instituições públicas, com os médicos, com os juízes, com os jornalistas, que não dá razão a eles, né? Que na verdade é um ataque fundacional ao fundamento de toda a sociedade civil, tá? Que é o pacto, né, de acreditar
que cada um tem suas opiniões, mas que fora das opiniões possa existir uma base comum para a discussão, para a vida. Que existam verdades que não são individuais ou de grupo, mas intersubjetivas, que não dependem do sujeito. Esse é o grande ataque, a grande ameaça que a desinformação está causando. Tá? É um ataque principalmente à democracia. Tá? Por isso que pega o rosto, né, de grupos anti-ciências, anti-jornalismo, anti-judiciário, antipolítica, né? Porque os pilares do convívio civil numa sociedade democrática são o conhecimento das universidades, né, a imprensa livre, o judiciário, né, o sistema de governo. Então eles atacam todos os pilares da democracia, um por um. Universidade, intelectuais, ou seja, livre pensamento, imprensa, ou seja, livre circulação de ideias, né, e de informação, né, e o sistema político como um todo. Então, os juízes são sob ataque, o sistema político está sob ataque, e em vários países já colapsou. Então, é uma doença da democracia, não da ciência. Tá? Como funciona isso, né? Por que mentir? Por que acreditamos? Tá? Essa é outra coisa que eu quero nessa unidade um pouquinho questionar com vocês, né? A grande maioria das pessoas de impulso, né, incluindo cientistas, intelectuais e jornalistas, nossa, o povo é ignorante demais, cai em tudo, não consegue entender, tá? Não é isso. Não são as pessoas de baixa escolaridade os culpados dessa bomba de desinformação mundial, não é a ignorância. A ignorância é o produto proposital planejado desses grupos. Tá? É uma construção deliberada da ignorância. A ignorância não é a causa. Tá? Tem aquelas pessoas que falam, a ignorância que gera o medo, a ignorância que gera o ódio com a ciência. Não, não é não. Não é não. Essas pessoas têm alta escolaridade, alto acesso à informação, né? O Trump tem acesso a médicos, né? Antes de fingir que a cloroquina faz bem, depois nem ele usar quando adoece, tá? Então é proposital, é uma construção da ignorância. O objetivo é construir um povo mais ignorante. Mas o povo não cai nisso porque é ignorância. A causa não é ignorância. O povo cai nisso, primeiro, porque não é o povo. Os intelectuais caem nisso. Os filósofos caem nisso. Os biólogos moleculares caem nisso. A desinformação. Por quê? Porque não é cognitivo. Não se baseia na ignorância. A desinformação não te pega pela ignorância. Te pega porque mobiliza esses sentimentos, essas emoções muito primárias, né? De rivalidade, de ódio, de ameaça do outro, né? De construção artificial dessa polarização, tá? Então, esse aqui vai ser o ponto, para mim, importante para uma introdução à divulgação científica, é lembrar disso. Por quê? Porque se você parte da ideia que o problema é a ignorância, você fala, tem informação errada, as pessoas são ignorantes, não conseguem reconhecer, então vou dar a informação certa. E aí não está funcionando. Acho que vocês estão vendo muito bem que temos 200 agências de checagem, 300 portais de universidade te dizendo a coisa certa, não é suficiente, tá? Não viraliza a verdade, viraliza só a desinformação. Porque o problema não é ignorância, o problema não é só cognitivo, mas é emocional. Então a estratégia do divulgador não pode ser só, vou explicar melhor, vou dar a verdade contra a mentira. Tá? Isso não é suficiente. É lógico que é necessário, mas não é suficiente. Tá? Então vamos falar desse terceiro ponto daqui a pouco, tá? Então esse aqui é os 3 pontos que eu quero tocar agora brevemente, né? Por que esse efeito, por que acreditamos e o que podemos fazer, tá? Bom, porque esse efeito é bastante óbvio, né? O interesse político, né? Eu quero me eleger, se eu não consigo confiar em ninguém, menos que em mim, eu me elejo, e por muito tempo. E pareço um líder carismático, mesmo não tendo carisma nenhum. Tá? Você vê que os presidentes mais demagogos agora, né, são todos presidentes no mundo que totalmente se basearam numa máquina de desinformação para ganhar a eleição, e são todos presidentes que não são carismáticos. Apesar que os povos estão lá gritando, adorando, como fosse o líder carismático, não tem as características do líder carismático. Tá? O Bolsonaro não é carismático, o Trump não é carismático, o Erdogan não é carismático, o Orbán não é carismático, o Duterte nas Filipinas tudo é menos que carismático, né? São pessoas bastante insignificantes do ponto de vista da aura, do impacto, né, da aura moral que eles têm, da capacidade retórica que eles têm, né? Fala muito mais por
gritos de brutamontes, né, por uma animalidade do que por uma retórica que cativa as pessoas. Então não tem nenhuma das características de um líder carismático, como tinha o Mandela, como tinha um Perón, e assim por diante. Bom, então, motivos políticos e motivos econômicos, tá? Então, esse livro é bem legal, né? Um livro de jornalismo investigativo, em certa medida, né? Famosíssimo agora, ainda não foi traduzido no Brasil, mas com certeza será, né? Os Comerciantes da Dúvida. Então, aqui, com uma reportagem investigativa, eles mostram como a grande negacionismo climático foi construído, né? A ideia de que não tem certeza se o aquecimento global está acontecendo, e se estiver acontecendo, não tem certeza que a causa são as emissões de carbono, pode ter causas naturais, assim por diante. Tudo isso foi construído propositalmente, né, com pessoas pagas para isso, por multinacionais, junto com cientistas e com jornalistas. Tá? Então, a desinformação não é algo que vem de histeria coletiva ou de ignorância, mas infelizmente vem de grupos que profissionalmente são jornalistas e são cientistas e são pessoas que têm interesse em jogo. A primeira grande história dessa é a questão do cigarro, né? Demoramos décadas para regulamentar o cigarro no mundo, né? Apesar de que desde o século, não só passado, retrasado, há mais de 100 anos, estava bastante clara, com evidência científica forte, a conexão entre câncer de pulmão e cigarro e tabaco. O Hitler já fez uma primeira grande campanha de saúde, por exemplo, né, contra o cigarro. E nós, né, quem de vocês tem mais ou menos a minha geração, deve lembrar que quando a gente era jovem, na Itália, por exemplo, os professores fumavam em sala de aula em escolas de primário e fundamental. Os médicos fumavam em hospital e no atendimento. No consultório, o médico fumava na sua frente. O professor fumava em sala de aula. Ainda hoje, vocês sabem muito bem que nos aviões tem o cinzeirinho, né? E a gente podia fumar em avião, que é meio surreal se você pensar, né? Hoje, enfim. E, obviamente, nos restaurantes, nos bares, nas universidades, enfim. Então, por quê? Se todo mundo sabia, né? Aí no livro eles mostram como que foi construída artificiosamente, diluída, né? A verdade, enfiando falsas controvérsias. Então, o mais perigoso que a fake news são as fake issues, né? As falsas questões. Botar todo mundo para brigar entre si sobre uma questão que não existe, que não precisa se brigar sobre ele. Aí você distrai a atenção de problemas reais, polariza as pessoas, ninguém confia mais em ninguém e você pode chegar e dar uma de mito, ou você pode atrasar enormemente acordos internacionais, leis, políticas públicas. Tá? No caso do cigarro, eu vivi pessoalmente isso. Quando eu fiz meu mestrado em jornalismo científico e comecei a trabalhar como repórter, vários colegas, inclusive uma que foi minha professora de jornalismo científico, foram condenados na Itália por receber dinheiro da Philip Morris. Foi um escândalo europeu, foi um processo da União Europeia contra jornalistas da Europa inteira e médicos. E a Philip Morris não é que pagava, esse que é um negócio legal, ou seja, muitos desses jornalistas nem se sentiam corruptos ao fazer isso. A Philip Morris te dava uma bolsa ou financiava seu projeto de pesquisa, se você fosse um médico, oncologista, para você pesquisar outros tipos de câncer. Tá? A Philip Morris não te dizia, eu te dou dinheiro e você não escreve reportagem sobre cigarro. Não, de jeito nenhum. Era muito mais sutil a coisa. A Philip Morris te dava uma bolsa para você ajudar a população a ficar informada sobre os estragos que as micropoeiras, os famosos PM10, ou seja, a poluição atmosférica devido a carro, fazia no pulmão. Tá? Sobre o amianto. Né? As outras causas, né, de problema respiratório ou de pulmão ou de câncer, as outras substâncias que davam câncer, ela te dava dinheiro para você pesquisar isso. Aí você diluía. Tá? E para os diretores de revistas médicas importantes, né, de oncologia, revistas sobre câncer, dava dinheiro para que eles publicassem mais artigos polêmicos que questionavam as hipóteses principais sobre o câncer e tal, para criar artificialmente uma dúvida, tá? Para diluir o peso da evidência e poder dizer, bom, afinal, se nem os médicos estão, né, de acordo entre si, como podemos ter certeza? E aí, né, até
pouquíssimo tempo atrás, na Itália ainda não desmontaram, né, os carrosséis de criança, nos parquinhos de criança, né, que tem sempre carrinho de Fórmula 1, ainda hoje tem a publicidade da Marlboro. Tá? Você tem a criança de 3 anos fazendo bum bum e com um negócio desse tamanho, né, a placa da Marlboro desse tamanho, e as publicidades por décadas, né, e os filmes de Hollywood, né, por décadas mostraram quanto é chique, elegante, viril ou sexy, né, dependendo da fase em que estava na moda a mulher fumar também, eram pagos para isso, e nos filmes podia aparecer o cara mostrando o maço de cigarro com a marca, enfim. Então, esses aqui são os comerciantes da dúvida. Esse truque, essa técnica de construir uma fake issue, né, uma questão falsa, e botar dúvida nas pessoas, foi usada depois, também conscientemente, propositalmente, por exemplo, por parte do movimento criacionista, tá? Na hora de defender que o criacionismo fosse ensinado na aula de biologia, não de religião, por exemplo. E foi usado sistematicamente pelos antivacinistas, enfim, todos esses movimentos sabem muito bem como fazer funcionar essa técnica, tá? Esse truque. Então é isso, né? Você monta uma controvérsia como fosse uma controvérsia científica, quando na verdade é uma controvérsia sociotécnica, ou seja, uma controvérsia política, né, atravessadas por dados científicos, mas não tem uma dúvida de modelos ou teorias opostas tentando explicar os dados e o cientista não sabe qual é a teoria melhor. Tá? Então você constrói uma controvérsia em cima de um consenso, na verdade, né? Teve sobre HIV e AIDS, né? A AIDS não é causada pelo HIV, mas pela vida que os gays fazem, que baixa o sistema imunológico deles. Essa tese foi defendida por médicos famosíssimos mundialmente, inclusive um prêmio Nobel. Tá? Então, quando nós criamos um sentimento de incerteza e junto de polêmica, de dúvida, nós podemos atrasar qualquer tomada de decisão, e, como brinde, né, ganhar a desconfiança das pessoas na mídia, nos cientistas, nas grandes instituições, o que também pode ser muito útil para esse tipo de grupos e de interesse. Tá? Isso eu já falei. Tá? Quais são as técnicas ponto a ponto? Né? Isso eu falei da técnica geral. Né? Enfiar, né, dentro de um consenso, uma dúvida na pulga atrás da orelha da população, para começar a desconfiar de que haja consenso e construir uma polêmica onde não tinha. Mas como se faz isso tecnicamente, frase por frase, né? Para quem de vocês quiser seguir essa brilhante profissão de destruir vidas e democracias, né? Você faz isso, né? Toda vez que tem uma evidência aparentemente contra, você convence o jornalista de que se ele é um bom jornalista tem que dar as duas vozes e deixar o leitor decidir. Então você tem 500 mil experimentos mostrando que a Terra é redonda, né? Mas você tem um experimento feito por um cara em algum lugar que diz que acha que a Terra não é redonda, que ele demonstrou isso, você faz com que a mídia cubra, né? Ou seja, você faz o cherry picking, você pica algumas coisas que vão contra o consenso científico e tenta dar o mesmo peso, né? Tipo, você fala que na verdade fumar faz mal, mas minha avó viveu 90 anos e fumava um maço por dia, tá? Esse é um exemplo de cherry picking, né? Compartilhamento seletivo, que é o que eu falei. Você deixa as pessoas falar mal do cigarro, mas bota um monte de notícia também sobre amianto, sobre poluição de carro, chumbo, outras coisas, né? Para distrair, para diluir aquela massa de evidências, mostrar outras evidências, né? Você repete muito uma história falsa até que ela parece ter o mesmo peso, né? Quantos mortos o comunismo, o stalinismo fez? E vocês continuam dizendo que o Hitler matou 6 milhões de judeus. Vai saber se é verdade, né? Quando você bota uma mentira gigante e conclui com vai saber se é verdade, a verdade, você consegue ter esse efeito milagroso de que as pessoas começam a acreditar na mentira e a desacreditar na verdade. Então, tem vários desses truques, tá? E não vou entrar nos detalhes de todos, que esse aqui todos vocês, inclusive, acho que já conhecem muito bem, porque o divulgador brasileiro tem muito essa cabeça de vou te contar todos os vieses do raciocínio, classificado por as falácias da comunicação. Vocês gostam disso, então não vou entrar nos detalhes, mas
Depois posso passar uma literatura sobre isso, mas o que me interessava agora é pensar na dimensão psicológica disso. Ou seja, o cara que mente em termos institucionais, em termos macro, né, por interesse político e econômico. Mas como funciona a mentira quando nós mentimos como indivíduo? Tá? Aí eu vou só usar um exemplo de uma teoria velha, psicológica, tem toda outra teoria hoje, que é o raciocínio motivado, e que vamos entrar futuramente, né, nela, não nessa aula. Mas só para dar uma ideia mais simplificada, né? No começo desse estudo das mentiras, por exemplo, esses dois psicólogos dividiram as mentiras em 3 tipos, né? Eles usavam uma linguagem meio racista, né? Mentira preta, mentira branca, mentira azul. Vamos chamar de mentiras egoístas, mentiras altruístas e mentiras azuis, tá? A mentira egoísta é a primeira que uma criança em seu processo evolutivo descobre, tá? Já com 3 anos de idade as crianças sabem mentir, né? E a mentira, o mesmo tipo de mentira, na minha opinião, que nossos cachorros e gatos também sabem fazer. Aquela carinha que ele faz, não fui eu, né? Quando você volta para casa, ele destruiu o seu livro mais querido, comeu seu chinelo, né? Aí faz aquela cara, não, deve ter passado alguém por aqui, tá? Então, quando a criança fala, não fui eu que peguei a Nutella, eu não sei o que aconteceu, tá? Essa é uma mentira de tipo egoísta, tá? E não peguei o brinquedo, ou quando brigam os irmãos, né? Foi ele que começou primeiro, né? Ou você vai na mãe e fala, papai falou que eu podia, e assim por diante. Essas aqui são as mentiras de tipo egoísta, tá? Quando a criança cresce, começa a aprender essa mentira em vez muito mais sofisticada, que é a mentira altruísta. Quando você não quer magoar o outro, não quer decepcionar, tá? Quando você finge que adorou o presente e não sabe nem o que fazer com aquilo. Quando alguém cortou os cabelos e você achou horrível, mas vai ficar que tá bacana. Quando seu amigo namora com uma pessoa que você odeia e você fala, nossa, uma pessoa fantástica e tal. Essa é a mentira altruísta, tá? Eu tinha um primo de 2º grau que por cerca de 20 anos ia almoçar todo domingo na casa da minha avó. E todo domingo minha avó, por 20 anos, fazia o prato preferido dele, que era um frango ao forno, todo sofisticado e tal. E depois de 20 anos descobrimos que ele, toda vez que saía da casa da minha avó, passava mal pra caramba, porque tinha intolerância grave ao frango. Vomitava, passava mal, mas ele sempre falava que era uma delícia, que era o frango mais maravilhoso que ele comeu. Eu nunca teve a coragem de dizer para minha avó que não gostava de frango, não podia comer frango. Então, essas aqui são as mentiras altruístas, tá? As mentiras mais importantes do ponto de vista da desinformação são esse terceiro tipo, né, que são as mentiras que esses psicólogos chamavam de azuis, né, que é quando, por exemplo, você na adolescência faz muito isso, né, para ter o seu grupo, né, sua gangue, sua tribo, né, quando você assume a culpa, por exemplo, por algo que você não fez, quando você se sacrifica por seu grupo de identidade. Então, seu amigo fez uma besteira e você em sala de aula levanta e fala, fui eu, professora. Tipo assim, esse é um tipo de mentira azul, porque na verdade não é mentira altruísta, não é para não magoar o outro que você faz, é para você pertencer ao grupo, é para você ser o herói dos outros, que você constrói essa narrativa. Então são mentiras às vezes muito sofisticadas, porque são construídas para exaltar, defender, corroborar a identidade do grupo que você quer que te eleve como líder, por exemplo. Então, sua base eleitoral, se você é um político. Então, se sua base eleitoral é racista, mas não pode admitir que é racista, você começa a divulgar estatísticas distorcidas sobre criminalidade maior entre os imigrantes ou entre os negros, gênero da violência, que estaria mais presente nos afro-americanos. Qualquer mentira dessa, que são mentiras, obviamente, né? Espero que não precise explicar isso, pega muito, tá? Porque a pessoa não pode dizer que é racista, mas não vê a hora de poder ter algum argumento para dizer volta para tua casa, você fede e tal, tal. Então tem um monte de pseudo-artigo científico de biólogos racistas, né? Que tenta fazer essa construção de mentiras azuis, e tem um outro monte de papers científicos reais, mas que são lidos, né, de maneira totalmente distorcida, né, por esses grupos, por exemplo, de supremacistas brancos,
e para construir mentira azul, tá? O Trump é o mestre da mentira azul. Ele sabe muito bem que outro tem que inventar, quem que é o inimigo que ele tem que convencer os americanos que existe, tá? E consegue construir essas mentiras em que parece que ele está lá para se sacrificar, tá? Desceu em campo, apesar de ser milionário, empreendedor e tal, sacrificou, né, a empresa dele, a vida dele, para defender os americanos e esses outros é um significante vazio. Tá? É a casta, é a elite, são os comunistas, né, assim por diante. E aí isso é um mestre, né? O Bolsonaro também é um mestre da mentira azul, bastante forte, né? Então agora, por exemplo, lá teve aqueles incêndios gigantescos, acho que no Oregon, na Califórnia, né, tal. Teve jovens armados de metralhadora fazendo bloqueios estradal nas pessoas que tentavam fugir do incêndio, porque a turma da extrema-direita da desinformação tinha falado que os incêndios foram criados por antifas, pelos antifascistas, tá? E para esses americanos, antifascista é qualquer pessoa liberal, né? Ou seja, qualquer não extremista de direita. Um pouquinho como aqui, qualquer pessoa que não é extremista de direita agora é visto como comunistas por esses grupos radicalizados, e assim também aqui nós acusamos de o incêndio feitos por essas pessoas, né? Ou pelas pessoas que esses caras defendem, né? Tipo indígenas e coisa, ONG, coisa desse, tá? Então tem toda uma literatura interessante sobre isso, né? Sobre como essas mentiras azuis contribuíram para construir o apoio ao Trump, né? E obviamente a gente não tem o menor problema em ser conservador, ser progressista, se alguém gosta de Trump, feliz para ele e tal. Eu estou falando aqui de dados técnicos, né? Ou seja, tecnicamente, né, você pode baixar da internet todas as afirmações que o Trump fez desde que assumiu, né? E você pode checar uma por uma, foi feito nisso, né? E estatisticamente se vê que ele usa isso, faz as mentiras azul. Ou seja, ele dá informações falsas, que sabe que são falsas, e faz isso com esse propósito, tá? Então isso aqui foi mensurado, digamos, tá? Bom, que outros fatores existem nisso, né? De por que funciona? Agora vamos passar a esse outro elemento, né? Não só porque mentimos, né? Mas por que funciona, tá? Funciona também esse mecanismo de criar dúvida e desconfiança e de se colocar como defensor contra esse inimigo misterioso que está lá fora, por essas coisas que eu mostrei, por esses fatores que eu mostrei, mas também por outros, tá? Um é a rede, né? O efeito desinibição, né? Na rede você consegue polarizar muito rápido uma discussão, porque as pessoas se irritam e se xingam sem problema, porque não precisam se olhar nos olhos, não precisam depois abrir a porta de casa, pegar o mesmo elevador. Então o nível de escalação da violência nas discussões online é muito, assim, muito forte, muito rápido nessa geração. Esse é o primeiro efeito que a rede gera, né? Desinibe mais essas reações primárias, né? Animais, né? Mais de brutamontes e tal. O segundo efeito é aquelas que alguns chamam de síndrome de Dunning-Kruger, outra dissonância cognitiva, né? Que vou explicar daqui a um minuto. Tá? Então, todas são várias componentes que fazem com que não tenha a ver com ignorância. Tá? Qualquer um de nós pode aceitar, acreditar em qualquer coisa, por absurda que seja, desde que essa coisa confirme nossa raiva, legitime nossos preconceitos, justifique nosso ódio por alguém e nos faça sentir pessoas que estão do lado certo, da moral, da história, da vida e tal. Então, qualquer coisa que confirma nossas convicções, nós, em um clima de desconfiança, de ódio, de polarização, nós vamos acreditar. E você pode ser professor universitário, pode ser jornalista, tá? Você vai acreditar. Não é histeria coletiva, e não é ignorância, chama raciocínio motivado. Tá? É um dos mecanismos mentais mais fortes de quando você foca toda a sua racionalidade só em cima dos elementos e das evidências, dos fatos que alimentam sua identidade, que corroboram sua posição moral ou política. Então é um tipo de raciocínio, não é um tipo de histeria, tá? Ou qualquer outra palavra estranha que pudesse falar. Tá? Então, tá, esse é o ponto importante dessa aula, né? Não é ignorância, não é irracionalidade o que explica essa difusão da desinformação, tá? Então, até esse
veganismo base é isso. Eu tenho minhas crenças, meus valores, minhas percepções individuais, minha história de vida, meu posicionamento, e existe um conhecimento feito por especialistas, né, socialmente institucionalizado, socialmente válido, socialmente estabelecido. Por exemplo, a lei ou, por exemplo, a ciência. Tá? E aí o que acontece? Num regime normal, né, num regime de verdade, né, eu vou aceitar evidências, afirmações e fatos que são produzidos pelos especialistas, mesmo quando não são coerentes com as minhas crenças. Em geral, sim, eu busco um compromisso. Como que as pessoas fazem isso? Com a famosa separação entre público e privado que fundamentou o surgimento da modernidade. Ou seja, a gente chega a uma ideia meio iluminista, né, de que cada um é cada um tem todo o direito à sua crença, à sua posição política, à sua religião, na vida dele, com a família dele, com o grupo dele. No nível público, né, todas as crenças têm que ser igualmente legítimas, mas a lei, a regulamentação, né, a ciência tem que dizer sobre o que é comum a todos. Então, o que é comum a todos está dado e você, no limite do possível, tenta conciliar essa tensão. Na pós-verdade, é tão forte o peso do individualismo, tão forte o ódio que você tem pelo outro, que você não aceita mais esse pacto. Então você rejeita a expertise, respeita o que é socialmente estabelecido, desrespeita a lei, desrespeita a democracia e vive na sua bolha que tem certeza que esteja certa e dá mais valor então a essas crenças e valores de grupo ou individuais do que ao que está fora, que é a democracia, a sociedade civil. Tá? Então você cria as suas verdades alternativas, né? Como o próprio Trump diz. Né? Nós não negamos os fatos, nós apresentamos fatos alternativos. Tá? E aí a bolha, efeito bolha, né? Outra dinâmica muito forte nas plataformas digitais fica fortíssimo, porque qualquer checagem de fato, qualquer reportagem, qualquer notícia que não bate com a sua bolha, com a sua crença, você rejeita. Ah, eles mentem, eles são imorais, são ateus, são comunistas, são não sei o que, né? Então, com certeza mentira, não preciso ouvir deles, tá? Então, o efeito bolha se fortalece muito, não só pelos algoritmos, mas também por essa dinâmica de você achar falso tudo que vem do adversário, tá? Porque a verdade está mais no indivíduo do que nesse antigo tecido coletivo que existia antes, tá? Por fim, né, repito, não vou aprofundar a dimensão psicológica, essa, tal como as mentiras são uma teoria antiguíssima, hoje temos coisa bem mais sofisticada sobre a qual refletir. A dissonância cognitiva também é uma conceituação velha, né? Hoje falamos mais nas várias dimensões do raciocínio motivado, mas é simples de expor, então vou usar mais como uma metáfora, tá? Então a ideia da dissonância cognitiva é a seguinte: para eu poder aceitar uma informação que chega em mim, ela não pode botar em crise a imagem de mim que eu tenho. Tá? A pessoa não consegue conviver se a imagem que ele tem de si é a imagem de uma pessoa que não presta, que é nojenta, que não entende nada e que é moralmente injusta, ou monstruosa ou corrupta. Então, qualquer um de nós precisa se sentir, pelo menos em parte, moralmente decente, né? Racionalmente funcional, né? Precisamos saber que somos gente. Então, se é uma informação que chega entra em conflito com algum dos pilares da minha identidade, que fazem me sentir uma pessoa certa, eu não posso aceitar essa informação. Tá? Então, se você tem uma informação que, se eu incorporá-la, destrói um pilar de mim, por exemplo, uma informação antirracista se eu sou racista, né? Ou anti-homofóbica se eu sou homofóbico e tal, eu não posso incorporá-la. Então eu rejeito totalmente, tá? É um desconforto muito grande, emocional e cognitivo, você incorporar informações novas e que, além de ser novas, botam em conflito a imagem de você quando você se olhar no espelho, tá? Se eu aceitar que a tal informação é verdadeira, eu não consigo mais me olhar no espelho porque eu vou ver um racista, um violento, um autoritário. Então não aceito isso, tá? Então o ódio contra o feminismo, o ódio contra o ambientalismo, tá? Contra o veganismo, né? Todo esse ódio que surge contra esses grupos também é fortemente amplificado por esse efeito. Se eu aceitasse por um momento que os vegetarianos tivessem certo, eu vou ser o quê? Tipo um assassino, né? Um monstro. E assim por diante, tá?
Então, essas são as bases emocionais de acreditar em fake news e essas afetam parte do nosso raciocínio. Então, por exemplo, quando você não pode aceitar uma informação e quer aceitar outra, qualquer correlação, por ilusória que seja, você acha que bate, tá? Então, o te mostra a correlação do vacismo com vacina com autismo, nossa, tá vendo? Alguém mostrando qualquer numerinho que parece dizer que o aquecimento global não existe, você fala, tá vendo? Eu sabia. Ou seja, você pega coisas que parecem um fato, parecem uma explicação e corrobora automaticamente sua crença, tá? Então, por exemplo, você pode achar que o crime aumenta por culpa do fato que o cidadão não pode se defender com armas. Tá? Não adianta você mostrar para a pessoa o fato de que os países que não tinham arma e agora liberalizaram aumentou o crime. Não adianta, porque ele vê a correlação no país dele e diz, não, tá vendo? Se tivesse pena de morte, diminuiria. Tá? Eles partem com hipóteses muito gerais, né, sobre a natureza humana, sem nenhum base em dados, mas se aparece qualquer dado, se qualquer país do mundo que introduziu a pena de morte tem menos crime naquele ano, você fala, tá aqui a minha prova, tá? Então, o cherry picking, correlações ilusórias, né? Nas correlações ilusórias cai muito cientista também, tá, gente? Mesmo que o cientista é treinado desde o começo a saber que correlação não é causa e tal, eu vejo muito paper onde está bastante claro que o cara vê uma correlação e acha que é uma causa, tá? E aí, esse, por exemplo, é o famosíssimo gráfico, né? Que foi o grande ponto de partida do movimento anti-vacina, né? Ou seja, exatamente nos anos em que a vacina tal foi introduzida, o autismo começou a subir exponencialmente, tá? Só que aqui eles fizeram o mesmo gráfico, agora com a venda, né, no mundo de comida orgânica, tá? E ela tem a mesma idêntica correlação. Também no mesmo ano em que a vacina era introduzida, também a comida orgânica começava a ser muito vendida, né, muito na moda, e nos mesmos anos aumentava o autismo. Então, como vai saber agora comida orgânica ou a vacina a culpada pelo autismo, tá? Essa é a correlação também muito forte entre a taxa de homicídios nos Estados Unidos e a taxa de mercado, né, a share de mercado do uso do Internet Explorer. Então, quando finalmente as pessoas pararam de usar Internet Explorer e começaram a usar o Chrome, aí a taxa de homicídio baixou pra caramba, tá? E esse que é a dor, é a minha preferida, né? Essa é a temperatura média do planeta em função do inverso do número de piratas que existe no mundo, tá? Então o planeta estava muito melhor quando tinha milhares de piratas, né? E à medida que os piratas foram diminuindo, né? Hoje são poucas dezenas no mundo, né? A temperatura dos mares foi aumentando, né? Porque os piratas corriam para cima e para baixo no mar, né? Provavelmente, ao correr para cima e para baixo, estimulavam ventos que, por sua vez, resfriavam água, ou alguma coisa assim, qualquer que seja, tá? Esse cherry picking é particularmente forte porque quando você absorve pela internet, né? Por isso que a teoria da conspiração é muito forte em pessoas muito solitárias, não tem outros grupos de pertencimento identitário, fica muito na internet. Você é bombardado por dados, pega aqueles que confortam a sua crença, a sua teoria e tal, e ao mesmo tempo, além desses dados corroborar sua teoria, eles te fazem sentir muito bem informado. Nossa, eu li 200 coisas hoje sobre a Terra plana. 200 experimentos diferentes foram feitos. Então, esse é o que é o efeito Dunning-Kruger. Tá? Pessoas que têm um nível de conhecimento ou de expertise num território superestimam sua competência, seu conhecimento, tá? E pessoas que têm um grande competência e conhecimento naquela mesma área tendem a subestimar sua, sua expertise. Por quê? Porque se você é mestre em sociologia, e teve orientadores que têm doutorado, que fizeram 2 postdorados no exterior, você sempre se sente bastante ignorante. Você vê quanto que falta para você conhecer naquela área. Então, normalmente, quem está já em nível profissional, numa área de expertise, de prática, de conhecimento, de profissão, se sente mediano. Às vezes, subestima a sua competência, né? O famoso complexo, síndrome do impostor. Quem está começando a se informa pela internet, onde você parece que aprende um monte de coisas em poucas páginas, em poucos cliques, né? Tende a superestimar dramaticamente, ele acha que sabe tudo, tá? Então isso aumenta a polarização, aumenta as brigas na internet, o cara te corrige, né? Porque acha que sabe tudo e tal, enfim. Então, quanto mais sabemos, né? Sabemos que pouco sabemos, né? Então somos um pouquinho mais humildes, né?
em geral, né? Depois não, você vira professor universitário e volta a ser arrogantíssimo, tá? É no meio termo que funciona essa coisa. Mas o problema da arrogância do universidade, do acadêmico é outra coisa. Nós somos obrigados, é uma seleção darwiniana para termos um ego gigante para sobreviver. Mas, enfim, então, tipo assim, se você leu 5 livros sobre Terra plana, você sabe tudo, né, sobre astrofísica, astronomia. Você não tem noção da quantidade de livros que de fato lê, né, uma pessoa que é competente numa área científica, por exemplo, não do saber, tá? Então, né, resumindo, né, e indo finalizar, né, nós podemos acreditar naquilo que decidimos acreditar. Então, não é irracionalidade, não é história, não é ignorância que te leva a comprar, mas é uma polarização forte, uma vontade de identidade de estar do lado certo que te leva a construir ignorância, porque você pica saberes, informações para montar um Lego que conforta a sua posição e transforma ela num muro, tá? Ou numa bolha, né? E aí, então, você está construindo a sua ignorância. Ao rejeitar as informações, ao rejeitar a checagem, ao rejeitar os outros, né? Você constrói a ignorância. Então, a ignorância é o ponto de chegada, não é o ponto de partida das fake news e da desinformação, tá? Então, isso finaliza, né, a unidade de hoje, que eu ia dar essa introdução. Então, se não é só o conhecimento o problema, se não é só o acesso à informação, a falta de acesso, mas se tem a ver com convicções políticas e morais, com a confiança e desconfiança que temos, com a nossa militância, com a nossa identidade. Então, o que o divulgador ou jornalista deveria fazer, tá? Essa eu vou deixar como pergunta para vocês, na verdade, eu não vou responder hoje, tá? Os dados experimentais mostram que essas coisas que eu estou falando para vocês, que nem todo mundo concorda, tá? Tem jornalista que diz, não, falta informação, vou fazer informação. Tem cientista que diz, o povo é ignorante, tem que deixar ele ser ignorante. Então, é a minha posição, tá, gente? Mas tem dados empíricos que corroboram a minha posição. Esses dados mostram, por exemplo, que o negacionismo climático, as pessoas que dizem que ou não tem mudança climática ou não deve ser tratada desse jeito, está mais associado à posição política das pessoas do que a nível de alfabetização científica, nível de escolaridade e nível de acesso à informação. Então, os anticlimáticos, né, os negacionistas climáticos, tendem a aparecer mais ou menos nas mesmas percentagens nas várias faixas de escolaridade. Então, não é conhecer mais que te tira esse negócio. Pelo contrário, quanto mais você conhece, mais você fica esperto em pensar artigos científicos, evidências a seu favor. Então, tem outros experimentos muito belos, psicológicos, né, em que você vê que alguns tipos de polarização aumentam com o crescimento do conhecimento da pessoa e da habilidade cognitiva, tá? Porque você conforta mais ainda a sua convicção. Por isso que pode existir cientista nazista e professor universitário racista, pode existir essas coisas, não é só hipocrisia ou oportunismo ou medo, né? Tinha cientistas que eram nazistas mesmo, então eles conheciam um monte de coisas e mesmo assim conseguiam comprar, né, uma coisa baseada em totais falsidades, né? Tipo, que os judeus são uma raça e faz isso ou aquilo. Então, o que a gente pode fazer? Então, isso fica, na verdade, como coisa para vocês matutar, né? Não quero dar resposta hoje, né? Mas o importante é dizer que então, o debunking sozinho, né, não resolve. O debunking é quando você desmistifica, desmonta uma mentira. Fala, vocês te fizeram acreditar isso, mas é isso, isso e isso. Na verdade, mamão com... Como é que é? Mamão com leite que mata? Como é que é? Não sei se eu canto fazer. Vou te explicar, escuta aí que eu vou te dizer a verdade. O debunking não funciona, não é suficiente. O fact-checking não é suficiente, porque as pessoas acessam só o fact-checking quando é para brigar com a frase do outro, então não checa as crenças deles, tá? E, sobretudo, não funciona essa mania dos cientistas brasileiros, divulgadores brasileiros, de fazer o sitezinho, o cardzinho, o post no Instagram, 10 verdades e 10 mitos sobre vacina, 10 verdades e 10 mitos sobre a Terra redonda. Isso não funciona também muito, eu acho muito ruim, do ponto de vista da divulgação, fazer isso. Dizer, olha, você está errado, 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 e eu que sei tudo, estou certo, 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 certo. Não acho uma genial técnica comunicativa, não acho que desenvolve a confiança das pessoas, não estimula o diálogo.
eu acho que não é uma boa coisa, e também usa a palavra mito totalmente à toa, né? Porque parece que o mito é o contrário da verdade, isso a gente já falou em várias ocasiões, o mito não é o contrário da verdade e, sobretudo, não é uma mentira. Tá? Por hoje é isto, aliás, por hoje não, é a última unidade gravada na nossa disciplina. Espero que, apesar de tantas dificuldades que a gente está enfrentando, vocês conseguiram aproveitar, né? Mas vamos continuar a discussão. Quem quiser aprofundar o tema, eu sugiro conhecer essa antropóloga brasileira, que chama Letícia Zarino, que estuda aquilo que ela chama de populismo digital. Eu acho que gostaria mais de chamar de demagogia digital, mas enfim. E nesse texto, que chama Como Vencer uma Eleição Sem Sair de Casa, né? Fala da eleição do Bolsonaro, ela faz uma análise muito legal das imagens usadas e tal, e explica muitos mecanismos antropológicos do funcionamento da pós-verdade das fake news, tá? E para curtir que tem Netflix, tem que assistir o documentário sobre a Terra plana, porque todo mundo que ainda não assistiu tem que assistir, é muito bacana, é muito bem feito, e explica esse aspecto da dimensão identitária, né, de pertencimento, que é tão importante para a conspiração, tá? Mas quem não tem Netflix pode dar uma fuçada nessa página da Joan Donovan, que é uma das maiores especialistas mundiais de fake news, de pós-verdade, né? De desinformação, é também uma das mais importantes consultoras das Nações Unidas e de vários órgãos no combate, né? Que tem essa página muito legal que se chama Guerra dos Memes, né? Onde ela usa o mesmo estilo gráfico, às vezes, dos memes desses malucos conspiradores, né? Para tirar sarro dele, mas, sobretudo, desmonta uma por uma essas narrativas e te explica o que tem por trás. Então, é bem legal, mas é em inglês. Terra plana em vez está dublado também. Muito bem, então, agradeço a atenção, que espero vocês tenham tido. E nós vemos em sala de aula nas próximas disciplinas.